Marcos capítulo 8, verso 31 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que esteja nos dando discernimento e iluminação para entendermos a sua palavra. Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, nesse momento agora, o Senhor fale ao coração da sua igreja. O Senhor esteja, Senhor Deus, nesse momento, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, falando ao coração de cada um, abrindo o entendimento, Senhor Deus, dando cada dia mais, em cada exposição, gosto pela Tua palavra, o desejo, Senhor Deus, de buscar, ó Pai, incessantemente ao Senhor e de conhecer profundamente aquilo que a Tua palavra fala a respeito do Evangelho da graça de Deus na pessoa de Cristo. Fica, Senhor, com o Teu povo, Senhor, nos capacitando para ouvir, entender e viver a partir daquilo que ouvimos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como falamos na exposição passada de Marcos, a narrativa que vai do verso 27 a 33, nós dividimos, e essa é a divisão da Sociedade Bíblica também, em 2 partes. A primeira vai do verso 27 a 30, e a segunda parte do verso 31 a 33. E apesar de termos uma continuação disso no verso 34, porque o verso 34, ou seja, o que acontece a partir daí, é o desfecho, é o desdobramento de tudo que parte daquilo que Pedro, ou seja, que Simão Pedro declara a respeito de Cristo. Então, na primeira parte, nós temos essa confissão, e consequentemente a confissão dos demais apóstolos, discípulos, e na segunda parte, a explicação de Jesus sobre a sua obra messiânica, que está diretamente ligada ao entendimento da missão daquele que os discípulos haviam declarado ser, na fala de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O verso 31, essa narrativa começa com o verso 31 dizendo: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Após a declaração de Pedro de que Jesus é o Cristo, Jesus agora começa a explicar o que isso significa, o que a sua declaração significaria. A explicação que Jesus dá para aquela declaração: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, causa perplexidade e consternação, não só por suas implicações quanto à perspectiva do Messiado, mas também para as implicações do discipulado cristão. Porque ao conhecer Jesus como Cristo, os seus discípulos agora são desafiados a seguir os seus passos. Devido ao fato de que o Messias para os judeus era interpretado em termos políticos e terrenos, era necessário que os discípulos de Jesus fossem ensinados sobre o verdadeiro significado do Messias naquele momento. E é muito interessante a narrativa naquilo que está descrito aqui, com as expressões começou a ensinar e expunha claramente, porque indica por essas expressões que até esse momento o Senhor Jesus não havia revelado de forma tão clara e tão objetiva a sua missão nesse mundo. Nós vamos perceber que essa é uma das 3 predições da paixão de Cristo em Marcos. A gente fala em paixão de Cristo, a gente fala de todos os sofrimentos, até a cruz, que redundaram juntamente com a cruz na obra do Senhor Jesus. Então essa é uma das 3 que nós vemos aqui em Marcos. As outras 2 estão em Marcos capítulo 9 e 31,
Porque ele diz assim: porque ensinava aos seus discípulos, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Marcos 10, 33 e 34, também o Senhor Jesus prediz a sua morte. Ele diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Essas passagens sugerem a tarefa árdua diante de Jesus para ensinar o verdadeiro sentido do Messiado. É muito interessante nós pararmos aqui, eu não sei se você conseguiu perceber, mas nós pararmos aqui e atentarmos para essa dificuldade, vamos dizer assim, ou essa tarefa árdua de o Senhor Jesus em ensinar aos seus discípulos o verdadeiro significado do Messias. E é muito interessante nós percebermos que é isso que acontece na vida cristã também, ter de ensinar verdades que foram distorcidas ao longo dos anos por um ensino equivocado da palavra de Deus, tendo a necessidade de se desgastar com o verdadeiro ensino do Evangelho, por causa daqueles que desvirtuaram essa mensagem, não somente desvirtuaram a palavra, mas o próprio Deus e a pessoa de Cristo. Quando Jesus fala de sua posição como Messias, ele está redefinindo a compreensão do que eles, os judeus, tinham a respeito desse Messias que viria. Eles entendiam o Messias como um rei conquistador que submeteria todos os inimigos físicos dos judeus e restabeleceria um domínio régio davídico, expulsando os gentios da vida judaica. E aí nós vamos perceber que o sentido da sua missão que vemos aqui não é sobre vitória e sucesso, mas sobre rejeição, sofrimento e morte. Nunca se ouviu ou nunca se fizeram essas relações em Israel que o Messias deveria sofrer, que ele era o servo sofredor em Isaías. Quando nós olhamos a literatura judaica, o Talmud e outros ensinos ali referentes aos judeus, que explicavam ou falavam da Escritura, não há evidências nesses comentários de que o servo sofredor fosse associado com o Messias, muito menos qualquer alusão desse Messias com o sofrimento expiatório. Na realidade, os judeus entendiam o servo sofredor como o povo de Israel em Isaías. Eu vou falar isso mais adiante. O profeta Isaías, ele fala sobre esse servo sofredor, em especial nos capítulos 52 e 53 de Isaías. E os judeus, lendo aquele texto, entendiam que aquele servo sofredor era o próprio Israel. E é muito interessante, porque essa verdade, porque essa concepção, ela é uma meia-verdade. Porque a Escritura vai dizer que o verdadeiro Israel é Cristo, e que todos aqueles que estão em Cristo fazem parte do povo de Deus. Não vou desenvolver isso aqui agora, mas entendam isso. Eles não conseguiam perceber que esse Messias era o mesmo servo sofredor. Veja o que ele diz: era necessário que o Filho do Homem sofresse. E é muito interessante a expressão usada por Marcos aqui, necessário, denota algo inevitável, que não pode ser evitado, determinado por condições anteriores, que necessariamente precisa acontecer para que outro evento ocorra, algo obrigatório. Eu lembro de certa vez, lendo um teólogo cristão, não sei se ele era reformado, provavelmente não, um teólogo cristão que disse que a morte de Cristo foi um exagero da parte de Deus. O que o Senhor Jesus fez na cruz ali, ou seja, Deus dando, foi um exagero, uma demonstração exagerada da parte de Deus.
Não sei se ele falava uma demonstração exagerada do seu amor, alguma coisa assim, mas ele dizia nessa perspectiva como se fosse possível outra coisa acontecer de menos gravidade que pudesse ter os mesmos efeitos. Não foi um exagero. Era uma questão sine qua non. Como o próprio Senhor Jesus Cristo declara, é necessário. Quando lá no Getsêmani Cristo ora pedindo que, se possível fosse, passasse dele o cálice, mas que se subjugava à vontade do Pai, e é porque não havia outro jeito para consertar de forma perfeita o que o homem fez no Éden. Esses eventos que o Senhor Jesus diz aqui que ele iria passar devem ter soado aos estranhos aos ouvidos dos discípulos, serem informados que seu mestre, depois de todas as obras miraculosas, depois de todas as obras poderosas que ele realizava, da sua autoridade, do poder sobre os elementos da natureza, que ele sofreria nas mãos das autoridades religiosas da época e seria morto. Provavelmente foi um grande choque que ultrapassava o entendimento daqueles homens, porque ele diz ser necessário, porque era necessário ele passar por tudo isso. E quando ele diz que era necessário passar por tudo isso, ele não estava dizendo que não tinha capacidade para escapar desse evento, nem porque um poder maior do que ele mesmo o faria morrer, ou que teria necessidade de passar por tudo isso para nos deixar um grande exemplo de autossacrifício e abnegação. O que realmente significava era que a sua paixão e morte eram imprescindíveis, a fim de que houvesse expiação pelos pecados do seu povo, pois sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Se não fosse desse jeito, a humanidade estava perdida, completamente perdida. Não sobraria nenhuma família, como foi o caso de Noé. A Escritura mostra claramente, desde os primórdios da sua revelação, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém precisava morrer. O homem precisava morrer eternamente por causa dos seus pecados, porque ele peca contra um Deus eterno e a sua condenação é eterna. Veja o que Levíticos capítulo 17 verso 11 vai dizer, quando ele diz assim: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Lá em Hebreus capítulo 9 verso 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Sem o sacrifício do seu corpo na cruz, não haveria a satisfação da santa lei de Deus. Isaías capítulo 53, ele vai dizer isso quando diz assim, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era necessário que ele sofresse para trazer reconciliação dos homens com Deus. Às vezes, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, para a obra dele, nós pontuamos na cruz somente, como se que a obra dele se resumisse na cruz. Ela finaliza na cruz, mas ela se resume em toda a sua vida. A maneira como ele nasce, a maneira como ele vive, a maneira como ele é perseguido, rejeitado, e por último, como ele é morto, representa o juízo de Deus, a maldição de Deus sobre o homem por causa do pecado. E ele assume essa natureza. Ele poderia vir como alguém rei, rico, poderoso, mas ele vem filho de um carpinteiro,
tem sobre si a nobreza dos homens, porque ele é descendente de Davi, mas a sua condição é desprezível. O seu nascimento não é um nascimento comum. Ele nasce e ele fica entre animais. Estrebaria não é aquela imagem bonitinha que a gente vê, não. Estrebaria é onde os animais comiam, faziam suas necessidades. Era um lugar fétido. A sua mãe foi considerada uma mulher adúltera, porque tem um filho sem a participação de um homem. E tudo que o Senhor Jesus Cristo passa na sua vida, a maldição de Deus estava sobre ele como homem, porque ele se cansava, porque ele sentia dor, porque ele como homem tinha limitações humanas, sentia fome. Tudo isso por nossa causa. E o final disso é a morte, e morte de cruz. E ao mesmo tempo, olha que interessante, que a maldição de Deus está sobre ele, por causa da natureza que ele carrega, humana. Ele era bendito, era santo, era o Cordeiro de Deus. Era necessário que ele sofresse para trazer reconciliação dos homens com Deus. Lá em Isaías capítulo 53, verso 6, vai dizer assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23 a 26, a palavra de Deus é assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E eu quero abrir um parêntese aqui, para explicar para vocês o que isso significa. Deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Perceba algo interessante aqui. O pecado, seja ele qual for, merece imediata punição. A quebra da lei de Deus merece imediata punição. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira. Não é uma brincadeira, né? Na realidade é uma realidade. As leis físicas têm o mesmo aspecto das leis morais. Quando você quebra uma lei física, a quebra da lei física, a consequência é imediata. Se você meter a mão na eletricidade, você vai se queimar, você vai tomar um choque, você vai morrer. Se você se jogar do 10º andar de um prédio, querendo quebrar a lei da gravidade, você vai morrer. É imediata. As leis morais de Deus têm o mesmo caráter, só que a punição não é imediata, mas ela vem. Por quê? Porque todo pecado exige imediata reparação. Foi isso que aconteceu no Éden. O homem pecou e imediatamente ele é lançado fora do paraíso. Ele diz que quando ele pecasse ele morreria, e naquele momento ele começa a envelhecer, começa a morrer. A terra começa a, antes produzia coisas boas, agora produz coisas intempéries, né? Coisas que os cardos e os abrolhos, aquilo que não se esperava. E toda a criação sofre imediatamente por causa do pecado. Mas por que os homens não colhem imediatamente a punição dos seus erros, levando-os à morte eterna, à morte súbita, como acontece muitas vezes com Herodes?
que deixou de glorificar a Deus e foi morto na mesma hora, e muitos outros, como Acã e outros textos que nós vemos na Escritura, que Deus trouxe a punição do pecado naquele momento. Os homens só não colhem a imediata punição, levando-os à morte eterna naquele momento, porque Deus havia preparado salvação por meio dele mesmo na pessoa do Filho. Os homens não são lançados imediatamente no inferno por causa dos seus pecados, por ter ele, em sua longanimidade, suportado os nossos pecados, tendo em vista a justiça de Deus no tempo de Cristo. E você vai ver isso claramente na palavra de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, quando ele diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo quanto aos que hão de crer nele para a vida eterna. Romanos capítulo 2, verso 4, quando diz assim: ou desprezas a riqueza, a bondade, a tolerância de Deus e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Ou então Romanos capítulo 9, verso 22 e 23, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia. Esses vasos de misericórdia aqui, anteriormente, estavam na mesma condição dos vasos de ira. Era necessário que ele sofresse o sacrifício do seu corpo. Era necessário que ele morresse, pois sem a sua morte, como morte propiciatória, os pecadores jamais poderiam receber vida. E por meio do seu corpo, o poder do pecado foi destruído. Por isso que quando nós lemos ali o texto da ceia do Senhor, e aí no verso 26 ele diz assim: porque todas as vezes que comete esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte do Senhor é a certeza, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, que nós morremos para o pecado. A morte dele representa a nossa libertação, a morte da nossa escravidão no pecado. A morte é a vitória de Cristo contra o pecado no corpo, pois Cristo morreu e ressuscitou. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, verso 12 a 14, que foi o texto que nós usamos aqui na confissão: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado, a escravidão do pecado foi destruída na morte de Cristo. Cristo oferece o seu corpo, que representava o nosso corpo de pecado, e nele o pecado foi vencido. Já não somos mais escravos. O apóstolo Paulo, ele vai delinear isso em Efésios capítulo 2, que ele vai dizer que ele nos deu vida, estamos nós mortos nos vossos delitos e pecado. E estar morto em delito e pecado é andar segundo o curso desse mundo, andar segundo o príncipe da potestade do ar, é andar conforme as inclinações da sua própria carne, da sua natureza, dos seus pensamentos. Ou seja, você é escravo do pecado. Mas ele nos deu vida em Cristo, e por causa dessa vida nós fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Era necessário que ele sofresse, porque sem o seu sofrimento vicário, os nossos pecados nunca poderiam ser removidos. Era necessário que ele fosse entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitasse para a nossa justificação. Quando Paulo fala isso lá em Romanos 4, 25, ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Marcos está dizendo aqui, o Evangelho de Marcos, o Espírito Santo, que a morte de Jesus é o motivo pelo qual ele veio à terra. É a vontade de Deus e constitui o apogeu da sua obra messiânica. Isso está muito claro na Escritura. Lá em João capítulo 12, verso 27, ele diz assim: o Senhor Jesus diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Nunca esqueça dessa verdade, da necessidade e da eficácia da morte expiatória de Cristo. Essa é uma verdade fundamental da nossa fé, que Cristo veio ao mundo salvar pecadores por meio do seu sacrifício, e unicamente por ele, como mediador entre Deus e os homens, somos salvos da ira de Deus. A Escritura nos diz isso em Timóteo capítulo 1, verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O capítulo 2 de 1 Timóteo, nos versos 5 e 6, ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E lá em Mateus, no anúncio do nascimento do Senhor Jesus, no capítulo 1, no verso 21, seu nome apontava para isso, quando ele diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele veio com esse propósito. Ele disse certa vez que veio porque quis, ao mesmo tempo que ele dizia que era vontade do Pai, e era vontade dele também. Ele diz: eu dou a minha vida para restituí-la. E ele diz: isso eu tenho como mandato do meu Pai. E diante disso, percebam a gravidade da situação. Diante disso, Pedro começa a reprová-lo. Para Pedro, a ideia do Messias excluía esse sofrimento e a execução. Embora seja chocante, ultrajante o sofrimento, a rejeição, a morte e a ressurreição do Filho do Homem, esse é um conteúdo essencial da identidade do Messias. Esse termo que nós citamos anteriormente, claramente, quando nós vemos aqui no verso 32, isso ele expunha claramente, tem o sentido de uma forma ousada, de intrepidez, algo que é dito abertamente, com franqueza. Jesus está declarando de forma ousada, ou seja, ele está disposto a realizar uma atividade que vai envolver risco para a sua vida. Ele está dizendo de forma ousada aquilo que iria acontecer com ele. E aí, por outro lado, Pedro se horroriza com a ideia, e com a mesma intensidade que Jesus proclama essas palavras, ele começa a reprovar a Cristo. É muito interessante o peso que é estabelecido aqui por Marcos pelas expressões paralelas, quando ele repete a mesma estrutura do Senhor Jesus, de começa a ensiná-los e agora ele começa a reprová-los. Perceba aí a diferença, a mesma atitude, mas a diferença completamente oposta entre a intensidade e a necessidade de Jesus ensinar aquelas coisas e a intensidade que Pedro reprova o Evangelho da graça de Deus. Ele se sente obrigado a corrigir Jesus. Veja a sua pretensão. Pedro leva tão a sério a sua obrigação de reprovar Jesus em suas palavras.
Da mesma forma que Jesus leva de treinar seus discípulos no sentido da cruz. E a expressão que ele usa aqui é reprová-lo. Expressa uma atitude de Pedro que tem um sentido muito forte, como na nossa língua, né? Reprovação. Seria literalmente repreender ou advertir com força, com uma expressão forte de desaprovação. Eu diria até que seria com uma certa indignação, né? Porque quando nós reprovamos alguém, nós reprovamos principalmente os homens pecadores com indignação, muitas vezes. Isso se torna muitas vezes pecado. E é muito interessante nós percebermos as coisas que estão acontecendo aqui. Eles estão com a mesma, vamos dizer assim, que eles têm o mesmo ímpeto. Cristo tem o ímpeto de ensinar a verdade e Pedro tem o mesmo ímpeto de reprovar essa verdade. A mesma disposição. Mas veja aqui a relação que nós podemos fazer com o que nós falamos na última exposição. Do que acontece quando temos um entendimento distorcido do Evangelho. Eles entendiam o Messias completamente diferente daquilo que a Escritura falava. Perceba aqui como essas coisas são difíceis, como são complicadas, porque podemos de uma hora para outra virarmos inimigos dos propósitos de Deus. E ao invés de estarmos ao lado do Evangelho, sendo amigos de Cristo, nos viramos contra Ele e apoiamos o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas. Veja como é importante conhecer, crescer e conhecer a Deus mais e mais na Sua palavra. Porque nós poderemos estar com peles de cordeiro em nossas intenções, mas com os nossos corações de lobos, prontos para atacar e defender aquilo que não representa a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Por isso eu uso as palavras de Oséias, quando diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Pedro tinha o entendimento apenas de Jesus como Messias, centrado numa restauração nacional, na destruição dos seus inimigos físicos, ou seja, os inimigos físicos de Israel. Ele não tinha entendimento algum, nem conseguia pensar em Jesus como um servo sofredor, porque ele pensava, bem como Israel pensava, que esse servo sofredor lá de Isaías 52 e 53 representava Israel. Mas era o próprio Cristo, porque todas as promessas que são dadas a Israel têm como olhos a Cristo. Do Egito chamei o meu filho. Esse texto era usado para o resgate do povo de Deus do deserto, do Egito, para a terra prometida. Mas esse era um entendimento parcial, porque ele apontava para Cristo, como Mateus mesmo diz: do Egito chamei o meu filho. Perceba aqui como Pedro pode ter um entendimento errado da missão do Messias e se voltar contra os próprios propósitos do mestre que eles seguiam. Os judeus, como de uma maneira geral, distorceram o entendimento dos profetas e mataram a Cristo, aquele Messias que eles esperavam e até hoje estão aguardando o Messias. Por causa da falta do entendimento, eles estavam cegos, não conseguiam ver. É interessante, porque eu gostaria de sair um pouco aqui do escopo voltado exclusivamente para o Senhor e trazer uma reflexão para nós. A exemplo do que acabamos de falar aqui, às vezes nós observamos a nós mesmos
tomando determinadas posições em relação a certas pessoas, por não compreendermos todas as coisas que estão em torno da situação. E assim partimos contra aquele que anteriormente era próximo e chegado, agora com sangue nos olhos, sem dó nem piedade, tornamo-nos nosso inimigo. Se isso é uma realidade em questões periféricas, imagine quando é o verdadeiro evangelho que está em jogo. Nós corremos o perigo de ter o mesmo comportamento e atitude dos inimigos da cruz de Cristo, rejeitando Ele e crucificando-o mais uma vez. E a atitude do Senhor Jesus, ela é imediata, a ideia é essa. Voltou-se, foi uma ação imediata e não deveria ser outra. O erro que Pedro estava cometendo ali era um erro abissal, era um erro principal, era um erro fundamental. Por isso ele precisava ser repreendido, não só ele, mas como todos os outros. Por isso Jesus fita os seus discípulos e chama a atenção dele. É um movimento dramático da parte de Jesus. Por quê? Porque Pedro tenta desviar Jesus do seu sofrimento, da sua missão, de uma forma que ele não consegue entender. Ele se opõe a um profundo mistério e propósito central da primeira vinda de Cristo. Percebam a seriedade aqui. Por esse sofrimento, ou seja, por meio desse sofrimento, que era a única maneira de destruir a fortaleza de Satanás, esse era o propósito declarado desde o início do Evangelho de Marcos. Quando lá o Senhor Jesus se encontra com aqueles endemoniados, aqueles demônios, e eles dizem assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E quando ele próprio disse: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, tem que primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. E tudo isso que ele falava estava relacionado à sua morte, ao seu sacrifício. Porque lá em João capítulo 12, verso 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Jesus considera a repreensão de Pedro uma oposição frontal ao plano essencial da encarnação. Veja aqui, Jesus, Pedro e Deus e a humanidade têm propósitos cruzados, e a cruz está no centro dessa discussão. Para Pedro, a indicação de que o Filho do Homem morrerá é impensável. Para Jesus é algo inevitável. James Edward, comentando esse verso, ele diz assim: pensar em termos humanos, quando os termos humanos conflitam com as coisas de Deus, não mais representa ser discípulo de Jesus, mas sim de Satanás. A palavra Satanás significa adversário, aquele que se opõe a alguém ou alguma coisa. O conceito de Messias de Jesus não é um conceito satânico, conforme Pedro suspeitava, mas a tentativa de desviar Cristo da sua missão é satânica. E Jesus aqui, ao repreender Satanás, não está acusando Pedro de estar endemoniado, preste bem atenção. Antes ele está dizendo que ele sofreu influência demoníaca e se tornou um adversário, um oponente da vontade de Deus para Jesus. Perceba aqui como uma visão equivocada da pessoa de Cristo, da sua obra, leva a uma visão distorcida de todo o Evangelho. Pedro, na sua religiosidade, tinha em mente os propósitos divinos em uma perspectiva meramente humana. E nós olhamos uma situação como essa, nós vemos como o mundo pode influenciar o pensamento do crente, tornando-o, por isso, um aliado de Satanás, porque ele quer obter o mesmo propósito do adversário das nossas almas. Por isso o apóstolo Paulo vai remeter o nosso pensamento, vai exortar o crente
a remeter o seu pensamento nas alturas. Lá em Romanos ele vai dizer que nós devemos transformar a nossa mente, como nós citamos hoje aqui, pela manhã. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 2, ele vai dizer assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Pedro estava pensando em poder e vitórias terrenos, enquanto Cristo estava visualizando a redenção e a salvação por meio do sofrimento. Mefferre diz o seguinte sobre essa passagem. Ele diz assim: observe que a sabedoria do homem é uma completa loucura quando pretende estabelecer limite aos objetivos divinos. A cruz de Cristo, quando exemplo do poder e da sabedoria de Deus, era para alguns uma pedra de tropeço e para outros loucura. Pedro fala como alguém que não compreendia perfeitamente, nem tinha considerado corretamente a natureza do reino de Cristo. Ele o entendeu como temporal e humano, quando na verdade é espiritual e divino. Meus irmãos, Pedro representa cada um de nós. Na nossa humanidade, na nossa limitação, na nossa falta de entendimento das coisas do reino de Deus. E quando nós agimos assim, nós estamos nos aliando sem saber ao inimigo das nossas almas. Estamos sendo instrumentos de Satanás nesse mundo. Por isso, a veemência e a necessidade de repreender imediatamente Pedro em sua falácia. Queridos, eu gostaria de finalizar ressaltando algumas coisas que não foram ditas e outras que já foram mencionadas. Mas voltando o nosso olhar para a humanidade de Pedro, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa estranha mistura de graça e de fraqueza que pode ser encontrada no coração do crente. O mesmo Pedro que acaba de fazer uma confissão tão magnífica, repreende a Cristo porque ele fala do sofrimento e morte. E aí nós estamos vendo Pedro trazendo sobre si a mais severa repreensão que os lábios do nosso Senhor Jesus Cristo proferiram durante o seu ministério terreno. Arreda Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, de Deus e sim dos homens. Nós encontramos aqui uma humilhante prova de que o melhor dos crentes é uma pobre criatura falível. Veja, havia ignorância em Simão. Ele não compreendia a necessidade da morte do nosso Senhor e até o impede de tomar o caminho da cruz. Perceba que ele imaginou o que era direito e apropriado para o seu Senhor, melhor do que o próprio Cristo. Presunção da parte dele. E muitas vezes nós somos assim, né? Com os nossos irmãos, nós somos presunçosos. Às vezes queremos dizer para eles o que é melhor para eles. Eu não estou dizendo que não podemos aconselhar, mas muitas vezes é isso que nós fazemos, como Pedro fez aqui. E ele fez isso com a melhor das intenções, o seu intuito era bom, os seus motivos aparentemente puros. Entretanto, zelo e sinceridade não servem para justificar o erro. O homem pode ter boas intenções e, no entanto, cair em tremendos erros e tremendos pecados. O que nós estamos vendo aqui leva a nós olharmos essa situação e aprendemos a ser humildes. Jamais podemos achar que sabemos tudo e que não temos a tendência de errar, por vezes, naquilo que somos melhores.
E aí, com esse relato de Pedro, aprendemos que há uma pequena distância entre fazer uma boa confissão e ser um adversário do Evangelho, um Satanás, obstruindo o caminho de Cristo. Nós devemos orar, queridos, pedindo que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos ensine, não nos deixando errar. Com esse relato, queridos, nós também aprendemos a ser amorosos uns com os outros. Não sejamos apressados em rejeitar o nosso irmão, considerando como uma pessoa destituída da graça divina por causa de seus erros e equívocos. Lembremos que o coração dele pode ser reto aos olhos do Senhor, tal como Pedro, e embora possa se desviar da verdade, como foi Pedro por alguns momentos, ele é um irmão nosso. Nós devemos ter em mente o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. O grande problema aqui com isso é que muitas vezes nós estamos corrigindo os nossos irmãos, e a Escritura nos chama a fazer isso, como se não tivéssemos pecado, como se não pecássemos. Estamos corrigindo essas pessoas sem misericórdia e sem graça. Veja a maneira como o Senhor trata Pedro. Era um seu aliado, se torna um adversário por causa das suas palavras, pela falta de entendimento. Mas o Senhor de maneira nenhuma o rejeitou. Eu estava mexendo no meu Spotify, e todo final de ano eles fazem vamos dizer assim, um resumo de tudo que você ouviu. E eu sou muito musical, eu gosto de ouvir música. Seu Emi, coitado, Dona Ellen sabem disso. E eu gosto de ouvir baixinho. E ele disse que eu estou acima dos... Eu sou entre os 10% de pessoas no mundo que mais escuta música. E dentro desse resumo, ele disse que a música que mais eu ouvi foi uma música que fala sobre a bondade de Deus. Como nesse ano eu precisei ouvir essa música. E através dessa canção, lembrava, em meio a todas as dificuldades internas e externas, como Deus é bom. Como Deus é bom. E todas as vezes que eu canto essa música, eu não consigo parar de chorar. Sempre vai cair uma lágrima. Por quê? Porque Deus tem sido bom para mim. E eu não mereço. Nós estamos vendo aqui Pedro ser adversário de Cristo, se colocando no caminho dele. Mas o Senhor era bom para com Pedro, teve misericórdia dele e disse que ia orar por ele, porque Satanás o requereu, mas ele disse que ele permaneceria, porque ele intercedeu por ele. É Cristo quem intercede por você, meu irmão. É Ele que intercede por você nas suas dificuldades, nos seus pecados. É por isso que você está de pé.
porque Ele intercede por você. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Pai de misericórdias, é a fonte inesgotável de compaixão e graça. E por isso nós nos dobramos diante da Sua magnificência, da Sua magnitude, do Seu amor, da Sua grandiosidade para conosco, pecadores que agora louvamos e bendizemos o Teu nome, e muitas vezes estamos virando as costas para o Senhor com os nossos pecados. Ó Deus, não permita que seja assim. Faça com que o Teu povo tenha um caminhar reto, e que com todas as dificuldades e provações, e até mesmo pecados, nós possamos crescer, ó Pai, e cada dia mais nos aproximar mais de Ti e mais do Teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.